Aí, beleza, tá gravando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma reunião do Projeto Mente Limpa, grupo de família, né? Todas as terças-feiras aqui às 8 horas da noite pelo Zoom. É, e hoje eu venho falando nas últimas semanas sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre harmonia no lar, né? E hoje Deus tocou no meu coração de voltar a falar sobre um dos princípios do amor exigente, né? Que é o programa de recuperação da família. E que no final das contas ele é o fundamento da recuperação, né? E eu trouxe para vocês o programa, para quem não sabe, o programa de amor exigente, ele é dividido em 12 princípios. E hoje eu trouxe para vocês o nono princípio, tá? O nono princípio do amor exigente fala que na comunidade as famílias precisam dar e receber apoio. E eu estava refletindo sobre ele e talvez no enunciado esse seja um dos princípios, se não o princípio mais cristão que tem no amor exigente. Porque o amor exigente tem um princípio do amor, tem o princípio de disciplina, tem o princípio de reconhecimento de limites, de tomada de atitude, mas esse fala sobre que as famílias precisam dar e receber apoio, né? Que é nós sabermos que a gente pode contar com outras pessoas nos momentos de dificuldade e a gente está disposto a ajudar os outros também quando eles enfrentam momentos de dificuldade. Ou seja, amar o próximo, né? Assim como nós precisamos do amor do próximo também, né? Então eu vou ler o princípio para vocês, que fala assim: para mudar o rumo das coisas é preciso ajudar e ser ajudado. Antigamente, a revolução dos valores começava na mente de um só indivíduo. Agora estamos convencidos de que só dará certo se nos juntarmos, se houver um esforço coletivo, um trabalho em grupo e em comunidade. É, antes dos grupos de autoajuda, e isso começou com o Alcoólicos Anônimos, né? O AA, que teve origem lá em 1935, mas, por exemplo, grupos de autoajuda como o AA, como Narcóticos Anônimos, como o Amor Exigente, são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, como as ferramentas importantíssimas ou talvez até as melhores em determinados casos para recuperação de alcoolistas, de dependentes químicos e de codependentes. Terapia é importante, a pessoa procurar ajuda profissional é importante, mas esse formato de autoajuda, de você falar e ser ouvido e você ouvir a experiência do outro e a gente trocar experiência e trocar apoio e a gente sentir que pode confiar uns nos outros e criar um ambiente onde a gente se identifique com os problemas dos outros e ache solução para problemas que por muitas vezes sozinho a gente não consegue. Isso é um modelo que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Só que, infelizmente, né, a tendência do codependente é, por muitas vezes, esconder-se, fazer de conta, tentar tampar o sol com a peneira, isolar-se diante de um problema. E isso, infelizmente, não resolve o problema. Sozinhos estamos perdidos e em comunidade encontramos a nossa força. Sozinhos, sem vivência dessa situação específica, sem poder compartilhar experiências, os pais se sentem perdidos, amedrontados. E aqui eu amplio, né? Porque o programa de amor exigente ele tem um enfoque mais de pai para filho, mas esse sentimento é automático. As esposas, os maridos ou qualquer ente querido que tenha um dependente químico, um alcoolista na família, a Adriana que tem uma irmã, né? Por muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer,
né? Porque a gente tenta ajudar, às vezes faz o melhor, é, faz tudo que está ao nosso alcance, mas parece que por muitas vezes nada é suficiente, parece que nada surte efeito. E aí, quando a gente compartilha experiência com pessoas que estão vivendo problemas parecidos com os nossos, por muitas vezes respostas aparecem e a gente vai achando caminhos não só para direcionar o problema da dependência no nosso ente querido, mas por muitas vezes os problemas que são causados na nossa própria vida, né? Porque uma das piores coisas da codependência não é a convivência com o dependente químico. Uma das piores coisas da codependência é o codependente perder o controle da própria vida também, né? E mesmo não usando droga ou mesmo não bebendo, ter a sua vida tirada do rumo por conta dessa relação doente, né? Então, unidos, junto com uma comunidade irmã, a gente tem a oportunidade de encontrar novos caminhos. O grupo de apoio ajuda a refletir sobre as dificuldades, as limitações próprias de cada um, cuidando também daqueles que andam cansados e carentes. E aí, quando eu li essa frase, né, cuidando também daqueles que andam cansados e carentes, e aí eu lembrei é, do versículo que tem lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim, todos os cansados, né, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tem outro alívio ou alívio melhor do que o próprio Cristo Jesus, né? Mas a gente precisa entender que até Jesus, quando esteve entre nós, ele também andou com pessoas e ele se utilizou dessas pessoas para poder aliviar o fardo que ele também tinha que carregar, né? Porque Jesus também ficou triste, Jesus também sentiu raiva, Jesus também sentiu medo, né? Jesus compartilhou experiências, Jesus chorou a morte de um amigo, né? E ele sempre estava com pessoas, andando com pessoas. Jesus ficava sozinho praticamente, ele ficou sozinho 40 dias no deserto e ele ficava sozinho para conversar com o pai. No mais, ele estava sempre unido com outras pessoas, né? Então, uma cabeça lá em Provérbios fala, né, que antes está em dois do que está em um só, porque quando você está em dois, se um cai, o outro ajuda a levantar, né? É isso que é dar e receber apoio. É você estar com pessoas e você conviver com pessoas que quando você cair vão estar dispostas a esticar a mão para te ajudar a levantar. E você também está disposto a estender a mão quando pessoas à sua volta também caírem, né? Logo, percebemos que a gente não está mais sozinho. Pouco a pouco, o medo, o pudor de mostrar os problemas, de expor uma suposta incompetência ou fraqueza desaparecem. Fazer uma parte aqui, tá? Por que que fala dessa maneira, né? O pudor de mostrar os problemas, de expor uma suposta incompetência ou fraqueza, precisam desaparecer. Porque por muitas vezes tem muita mãe, tem muita esposa que tem medo de pedir ajuda com receio do julgamento dos outros, né? De que as pessoas vão achar que eu não soube criar bem os meus filhos, ou de que eu não tô sendo uma boa esposa, ou fica racionalizando coisas que no final das contas afasta ela de se unir a outras pessoas por medo do que os outros podem pensar ou do julgamento, né? E infelizmente a gente vive numa sociedade muito julgadora, né? Por isso que a gente precisa de encontrar grupos como o Amor Exigente, como esse que a gente faz, onde a gente tem liberdade de falar dos nossos problemas sem receio, né? Porque cada um que está aqui compartilha de problemas
parecidos. Então, não tem por que a Adriana julgar a Kátia, ou a Kátia julgar a Tassi, ou eu julgar qualquer uma de vocês, porque os problemas que a gente tem são parecidos e a gente, muito mais do que olhar para o problema um do outro, a gente vem aqui para buscar soluções, né? Muito mais, o grupo, muito mais do que só para compartilhar problemas, é um grupo que serve para que a gente encontre soluções em conjunto, né? Porque aí, quando a gente perde esses medos de se expor, a gente começa a ver que aquilo que poderia parecer irreversível não é. A gente começa a entender que estamos entre amigos verdadeiros, nos quais podemos confiar e com quem contamos sem restrições. E aí, unidos ao grupo, tomamos atitudes seguras e confiantes que nos farão alcançar as nossas metas. De novo, o Amor Exigente, ele é um programa, logicamente, que trata da codependência, ou seja, de uma relação adoecida por conta de uma pessoa que usa droga, que usa álcool ou que tem qualquer outro tipo de vício ou problema, mas o Amor Exigente é um programa de recuperação individual, tá? Então, quando a gente fala aqui nessa última frase, tomar atitudes seguras e confiantes que farão alcançar suas metas. A gente precisa entender que as primeiras metas a serem alcançadas precisa ser em relação à minha própria vida. E aí, depois, a gente estando equilibrado e conseguindo alcançar minhas próprias metas, fazer o que eu preciso fazer com a minha própria vida em primeiro lugar, fica mais fácil tomar atitude em relação aos outros, né? Aqueles que estão mais fracos. E aí eu fui buscar 2 versículos para variar, né? Na verdade, eu não fui buscar 2 versículos, eu fui buscar um versículo e uma passagem. A primeira, deixa eu colocar aqui, está lá em Gálatas 6:2, que fala, né, no texto, quando eu li, fala que a gente precisa ajudar os cansados. Olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É isso que Cristo espera de nós, que nós tenhamos compaixão, que nós tenhamos empatia pelo nosso próximo, que a gente, quando vir uma pessoa sobrecarregada, que nós tenhamos a mesma atitude que ele teve quando ele falou a frase: vinde a mim os cansados e oprimidos. Por que nós não podemos, né? Já que a vida do cristão tentarmos imitar a Cristo, e o apóstolo Paulo fala isso, né? Me imitem como eu imito a Cristo, né? Por que nós não podemos também falar para o nosso próximo quando ele está sobrecarregado e você está bem, falar: vinde a mim se você está sobrecarregado, porque eu estou tranquilo, eu te ajudo, divide o fardo comigo, deixa eu te ajudar agora, nesse momento em que você está cansado, que você está oprimido, que quando você ajuda essa pessoa, amanhã depois, quem pode estar cansado e oprimido pode ser você, né? E você também vai precisar de ajuda. Então, ajudar e carregar o fardo uns dos outros é cumprir com o que Cristo deixou para nós como uma ordenança. E aí eu fui buscar uma passagem que está em Mateus, que minhas irmãs aí provavelmente conhecerão. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Aqui. Mateus 25, do 35 até o 40. Fala assim, ó: porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e me hospedaste. Estava nu, e vesti-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer,
ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo-lhe o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mais uma vez, Jesus mostrando para a gente que ajudar os mais fracos, ajudar aqueles que podem estar cansados, oprimidos, aqueles que chegam no grupo por muitas vezes sem direção, né? Aqueles que chegam no grupo sem saber o que fazer, buscando resposta para tudo, desorientados, perdido, né? Talvez a gente, cada um de nós já tenha algumas respostas, já tenha algumas experiências e que a gente, de novo, não pode segurar isso só para a gente. Isso é a lei da semeadura, né? Daria para colocar aqui até a parábola dos talentos, né? Quando você guarda os talentos ou que você guarda aquilo que você tem de bom só para você, você não está fazendo bem nenhum, né? Então, quando a gente ajuda aquele que precisa de ajuda, é como se nós estivéssemos ajudando ao próprio Jesus. Porque, no final das contas, Jesus precisa de cada um de nós para que o próximo seja ajudado através das nossas vidas, né? E grupos de autoapoio servem exatamente para isso, para que pessoas enfermas, para que pessoas que necessitam de cuidado, de carinho, de abraço, de um ouvido para, por muitas vezes, ouvir o que o outro tem para dizer e que a gente possa, nos momentos de fraqueza, nos utilizarmos disso para ajudar, para ser ajudado e quando aparecerem pessoas que precisam de ajuda, que a gente também tenha disposição para ser a ajuda para essas pessoas, né? Isso, por isso que eu falei que esse princípio é um dos mais cristãos que tem dentro do amor exigente, porque fala da simplicidade do que é amar o próximo e a gente viver uma vida em comunhão, tendo empatia e tendo, né, solidariedade com os nossos irmãos, ajudando e sendo ajudado, sabendo que ninguém é forte e é inteligente e é autossuficiente para nunca precisar de ajuda, né? E que a gente também não pode se fechar e não oferecer aquilo que a gente tem para aqueles que necessitam também. Então, o nono princípio fala disso, que em comunidade nós precisamos dar e receber ajuda e apoio. E isso é uma das coisas que a recuperação há 9 anos e meio trouxe de maravilhoso para minha vida. Já para começar até eu partilhando, normalmente eu só leio o texto e não partilho, né? Eu vivi uma vida de egoísmo, né? O dependente químico, ele infelizmente ele se torna muito egoísta, uma vida de orgulho. E ontem a gente estava na clínica e um dos meninos perguntou para mim, né, qual era a sensação que eu tinha, porque os meninos a gente vai, a Cleusa sabe disso, né, Cleusa? Ela participa do Mente Limpa. O como que as pessoas anseiam a nossa visita, né, para a gente levar os louvores, para a gente poder levar a palavra, né, o evangelho, para a gente levar a palavra de Deus, para a gente levar o carinho que a gente leva para eles, porque a gente vive isso. E isso é uma alegria muito grande para nós. E eles falam sempre, né, de que eles se sentem felizes com isso. E até um menino brincou ontem, falou: não, vocês vêm aqui e não recebem nada para fazer isso. Eu dei até risada, falei: meu irmão, é o que a gente recebe. Não vou falar que é maior do que o que vocês recebem, mas só quem faz com amor como a gente faz, né, Cleusa? E o cristão, quando serve o seu próximo com amor de verdade, sem esperar nada em troca,
sabe o quanto isso é recompensador, né? E não é para se gloriar em nada, é pelo puro e simples fato de que a gente experimentou algo tão bom, tão puro, tão profundo, tão verdadeiro que é esse amor de Jesus e que a gente, né, quer desesperadamente passar para os outros, né? A gente não quer reter isso. E ontem o menino fez algumas perguntas para mim de como eu me sentia, e que se fosse o Emanuel de 10 anos atrás, eu me sentiria o máximo, porque, nossa, meu ego me faria sentir, né? Os meninos falam, nossa, a gente fica esperando segunda-feira vocês virem, é a melhor reunião da semana, tudo e tal. Meu ego faria eu me sentir o maioral. Mas do mesmo jeito que hoje eu sei que o que a gente leva é o que o Espírito se manifesta através de nós para atingir cada um deles, cada elogio que eu recebo hoje também só passa através de mim para voltar para o Pai, né? Porque eu me sinto assim hoje, eu até me emociono ao falar, porque isso era um negócio impensado para mim, viver essa vida de ajudar e ser ajudado. Porque uma que eu nunca me permiti ser ajudado por ninguém, eu achava que tinha resposta para tudo, eu achava que não precisava de ninguém, eu era arrogante, orgulhoso, muito, e durante anos, ainda em recuperação, eu precisei moldar isso na minha personalidade, no meu caráter. A minha primeira experiência com a Adriana ainda tinha um pouco disso, e eu não tenho vergonha de falar, por muitas vezes eu até, sem perceber, acabo sendo um pouco seco, mas já não é mais com maldade no coração. É porque por muitas vezes na sobrecarga ou no dia a dia a gente acaba não medindo um pouco, né, do que a gente faz. Mas para concluir minha partilha e abrir para vocês, hoje muito mais do que só reconhecer que eu preciso de ajuda e muita, né? E o que a gente vai fazer nas clínicas, o meu trabalho, que é tratar dependentes químicos, na verdade, o meu trabalho não é, eu vejo como muito mais do que ajudar os outros. É a oportunidade que eu tenho de ser ajudado diariamente, por ter o privilégio de, de receber pessoas que precisam de ajuda e ver que essas pessoas me ajudam, sem elas saberem que estão me ajudando, né? E isso é maravilhoso quando a gente entende que essa troca acontece sem que você perceba, desde que ela seja espontânea. Como a Adriana falou umas reuniões atrás, né, de que servir, quando não é feito por obrigatoriedade, nos gera prazer, né? Ajudar o outro quando é feito quando é feito de coração, quando é feito é, sem esperar nada em troca, pelo simples prazer e pelo privilégio de estar servindo a Jesus e ao próximo, isso já é a maior recompensa que a gente pode ter. Então, eu me sinto um privilegiado de poder viver essa vida de autoajuda, seja dentro de clínicas, seja em grupos de família como esse, ou na igreja, que no final das contas a comunhão é muito mais do que só nos unirmos para louvar e para adorar o nosso Deus, mas é um lugar onde a gente vai para também ajudar e ser ajudado, né? Porque as pessoas vão na igreja muitas vezes para agradecer, para glorificar, para louvar, para adorar, mas muitas pessoas vão na igreja porque precisam de apoio espiritual. E a gente precisa estar atento a isso também, né? De saber identificar e saber oferecer essa ajuda espiritual para aqueles que estão fracos. Então, o princípio de hoje fala sobre isso, tá? Hoje eu falei bastante, mas é porque eu queria emendar essa partilha já. Normalmente eu ouço só a partilha de vocês, mas hoje eu aproveitei para partilhar. Da maravilha que é viver essa vida, de ajudar e ser ajudado e como que isso vai liberando dentro de nós o que cada um de nós tem de melhor para oferecer. Eu não sei, eu vou começar com a Adriana,
porque, se eu não me engano, eu vi ela fazendo algumas anotações. Tava fazendo mesmo, Adri? Libera o áudio aí. Libera o áudio. E aí, minha Cheio de amiga? Olha lá, anotações. tá vendo? Aqui, eu ganhei essa semana até um caderninho novo que o meu não cabia mais. Tanta anotação. Olha que lindo! Tassi que me Eu, deu. cos- eu costumo sempre anotar muito. É Manda que as bala, minha últimas amiga. 2 semanas Aham. foi bem engraçado tudo isso que você falou, né? Do ajudar e ser ajudado, né? Porque apesar de eu ter uma curiosidade e não sei nem decifrar qual que é a palavra, mas quando eu olho para o projeto Mente Limpa, quando a gente olha para vocês, a gente consegue ver o quanto vocês são unidos, né? Então a gente vê o quanto a igreja cresceu, cresce, o quanto o projeto Mente Limpa é fortalecido dentro da igreja e até nos chama atenção. Nós, vamos dizer, dos outros grupos, né? Nossa, o Mente Limpa está crescendo pra caramba, eles estão fazendo tanta coisa, é um grupo unido, estão sempre junto. Né? Por que talvez as pessoas que não estão dentro desse projeto não estão conseguindo crescer tanto quanto o Mente Limpa, né? E eu entrei nas últimas, então eu já havia comentado outras vezes que eu iria, que eu participaria. Uhum. Confesso a questão do ser online também facilita para a gente que tem criança, enfim. E aí eu entrei nas últimas 2 semanas, que a Ju estava aqui comigo, né? E tocou muito, não, eu quero ajudá-la. Ajudá-la, vou levá-la para dentro do grupo, né? E estou Uhum. eu sendo ajudada, né? Olha que Então, maravilha. Deus nos coloca assim em várias situações em que o nosso egoísmo, né? A gente vai com aquela, não, eu estou indo ajudar e a gente acaba sendo ajudado, né? Então, é uma pena que ela não está. Ela está bem, sim, Que bom. graças a Deus ela está bem. Semana passada, semana ela está bem. Não sei mesmo o motivo porque ela não tem entrado, né? E tô aqui sendo ajudada por vocês. Que bom. E aí eu vou falar para você, você que faz 2 semanas que você participa, mas normalmente se fala isso, tá, ô Juna, Adri? Que as pessoas começam a frequentar o grupo de amor exigente, ou o grupo de família, para buscar ajuda para alguém. Seja a sua irmã, ou seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, seja um marido. Você vai no grupo para buscar ajuda para alguém. Depois de 2, 3 reuniões, a pessoa começa a entender automaticamente que o grupo não, ele serve para você buscar ajuda para você mesmo, né? Vida, né? Eu tenho Porque percebido que não é só para a relação com o adicto, né? Mas para uhum, tudo que a gente tem na nossa vida, né? é isso mesmo. E essa é a maravilha de da gente participar desse processo, porque eu gosto de falar, né, que as pessoas. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que participou do grupo durante uns 4, 5 meses, de que uma amiga minha, eu vou falar o nome dela porque eu sei que ela não me recriminará por causa disso. Não vou falar, vou guardar o anonimato. Uma amiga minha, as pessoas vão para o grupo, eu sei que ela vai ver essa reunião depois, porque ela vê todas as reuniões. As pessoas vão para o grupo e a pessoa chega, é porque meu marido isso, porque meu filho aquilo, tal, e que não sei o que lá, e a gente tem costume na primeira reunião de falar, partilha, coloca para fora, mas você tem que começar a olhar para você. Você tem que começar a ver o que você precisa fazer na sua vida. Tal. E a gente falou isso para ela a primeira reunião, falou para ela a segunda reunião, e a gente sempre fala, participa de 3 reuniões seguidas. E não é à toa. Por quê? Porque na primeira reunião, a pessoa chega meio perdida, por muitas vezes ela ouve muitas coisas, mas ela não absorve tanto, porque ela chegou ali meio sem saber o que procurar, sem direção, tudo. Na segunda reunião, ela já começa a captar um pouco mais. Quando chegou na terceira reunião, essa pessoa partilhou assim: Nossa, eu lembro que na primeira reunião, na segunda reunião, vocês falavam para mim que você tinha que olhar para você, que era para você, que era para eu olhar para mim mesma.
Na verdade, eu vim aqui para buscar solução, para buscar ajuda para o meu marido. Eu queria ajudar meu marido. Não queria ajuda para mim. Quem precisava de ajuda era ele. Aí agora eu olho para mim, na terceira reunião ela falou. E aí eu olho para mim e vejo que no final das contas, quando eu olhei para mim, eu precisava mais de ajuda do que ele, né? E isso é maravilhoso quando acontece, porque por muitas vezes a gente, né, de novo, de maneira doente, a gente acaba vivendo mais a vida do outro, a gente acaba deixando a nossa de lado, a gente vê o problema do outro e tenta resolver e por muitas vezes não consegue resolver o problema do outro e vai criando problema na nossa própria vida, E né? não enxerga ainda, né? Exato. E aí o Vai grupo. enxergar a hora que alguém te dá um toque. Exato. E o grupo serve. E é isso que eu ia falar. A maravilha do grupo é isso. É fazer com que a pessoa, mesmo de maneira inconsciente, ela faça esse movimento. Ela começa a se enxergar através dos olhos dos outros. Ela começa a refletir sobre a própria vida a partir da partilha dos outros. E aí acontece essa reviravolta, que é o que tem que acontecer. A pessoa saber que para ela ajudar o outro, em primeiro lugar, ela precisa começar a se ajudar e fazer na vida dela as mudanças que ela precisa fazer para, por muitas vezes, ajudar o outro a estabelecer mudanças na vida dele, né? Então, de novo, isso é o ajudar e ser ajudado. Então, putz, eu fiquei muito feliz, Dri, de você, olha lá, mesmo sem a Ju hoje, você está aqui. Eu só vou falar para você qual é o segredo do Mente Limpa, tá, Adri? Então do me que você, conta. de que você falou, de que dessa união que a gente tem, tal, é porque a gente é mais louco que vocês todos, tá? Na verdade, é assim, tem o Ministério do Louvor, tem o pessoal lá do Ministério lá do Kids, né? Como que chama o Ministério Kids? É o Ministério Tribu Kids? Kids? A Tribo Tribu Kids. Kids. A gente faz parte da recepção, mas no Mente Limpa é assim, o que nos une é a loucura, de verdade, né? Fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. A concentração de loucura no Mente Limpa é maior. Então, Ou vai talvez. ver que eu tô me identificando, né? Então, Viu? olha lá. Colocar o Talvez pezinho, né? o agir de Deus seja mais profundo no Mente Limpa, porque ele vê mais loucura ali no nosso meio e a loucura que nos une. É isso aí. Mas é bonito, viu? Um trabalho bem bacana mesmo. Que bom, que bom. Feliz por você estar aqui com a gente. Espero que você continue participando e vamos próxima terça-feira vamos. Depois me manda o contato da Ju, eu não tenho para eu manter contato Mando. com ela, tá? Mando Para ela estar sim. aqui semana que vem, tá bom? Mando sim. Obrigado, minha amiga. De nada, querido. Cleuzinha, ajudar e ser ajudado, meu amor. Ontem, depois de umas férias aí, nós tivemos na casa de Maria, Eu gente. E vi. é uma coisa assim, é desesperador, porque eu falei para o Mauro, ou a gente tem muita fé e vai, e crê que Deus vai guardar, ou é difícil, porque não tem distanciamento social, gente. Eles precisam de abraço e eles chegam. E como que você vai negar, entendeu? É muito complicado. É assim, eu amo estar lá, né? Tem 11 pessoas lá agora. Uhum. E aí tem uma moça que ia no tempo que a gente estava indo, o Mauro falou assim, nossa, nós vamos chegar, não vai ter mais ninguém de quando nós vínhamos, né? E a moça teve recaída e na hora da partilha dela, ela falou, estou aqui há 19 dias. Eu falei, você voltou? Nós voltamos e você voltou também, né? Então, assim, a carência deles é muito grande, né? Assim, eles ficam tão felizes da gente estar lá. Só que o Mauro chegou, foi tocar violão, já tirou a máscara, já botou numa bancada, depois já derrubou no chão. Eu falei assim, é pior você botar essa máscara do que ficar sem, porque você tinha que contaminar, você já contaminou tudo. Então, é complicado, sabe? Eu não vejo a hora que acabe tudo isso para a gente poder ir, mas ir e sem medo, como o Mauro falou, vocês estão aqui, vocês estão guardados, vocês estão protegidos, vocês não estão indo lá fora, mas nós estamos vindo de fora,
Uhum. né? E um medo de trazer alguma coisa, né? Então, assim, é muito complicado, né? Ao mesmo tempo que a gente quer estar lá, a gente fica preocupado com eles, mas, assim, eu amo essas dois ministérios que tem na igreja, é o Projeto Empatia, que eu acho, assim, maravilhoso, né? Mesmo que as pessoas que vão lá, às vezes, não são pessoas que frequentam a igreja, mas você vê quantas pessoas são ajudadas ali, né? E o Mente Limpa, eu não tenho problema de adicção, eu não tenho, mas assim, eu falo desse projeto com tanto entusiasmo que a minha mãe não vê a hora de vir aqui para ir na clínica comigo, né? A minha irmã já foi, trouxe uma sacola de Bíblia que eu dei para ela em distribuir, já teve com a gente na clínica e a gente ama muito esse tipo de trabalho. A igreja não tem sentido se ela não fizer isso, gente. Não adianta. A maioria das igrejas hoje são verdadeiros clubes, né, que se reúnem lá no fim de semana, mas não tem essa visão, né, e eu fico assim, eu amo estar no meio, eu amo estar ajudando, e é impressionante que foi ontem a reunião e eu fico com cada imagem ali daquelas pessoas, né, e a gente tem eles aqui dentro da gente, a gente tem um amor tão grande e assim, é uma carência, né? Você sabe que eles precisam e a gente fala, gente, é capaz, né? Na igreja tem um monte de gente que conseguiu, que está limpo, vocês também conseguem, né? Deus vai ajudar, vocês têm que ficar firmes, né? E essa palavra de encorajamento, e depois todo mundo chora muito e se abraça e não tem jeito, né? É isso aí, mas a igreja tem que, o papel da igreja é esse, e de ajudar mesmo, e a gente como nós somos ajudados quando a gente faz isso, né? As Uhum. pessoas não entendem que a gente vai lá para dar, mas a gente recebe tanto, é uma coisa assim, não para glória nossa, né? Mas você saber que você está sendo útil no reino de Deus, que você está indo lá naquelas pessoas que às vezes a própria família discrimina, ninguém quer saber, né? A Ellen teve uma expressão no dia do batismo, que eu nunca vou esquecer, eu não tinha tido contato com a Ellen ainda, né? A gente estava chegando na igreja, que a Ellen falou que muitas pessoas falam que esse ministério enxuga gelo, e que a gente ia continuar enxugando gelo, né? Então, assim, e a gente vê que o pessoal tem recaída e continua brigando ali por aquelas pessoas, né? E eu acho isso tudo muito lindo, gente. E Deus é de honrar, né? Aquela palavra que diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando pelo caminho. É fácil? Não é, né? Tragará seus molhos, né, com júbilo. Então, é isso. A igreja, ela precisa ter essa visão, ela precisa fazer isso, né? E eu me Uhum. sinto muito feliz de estar. Ainda bem que agora o meu HTP é online, né? Eu acabei de sair de uma reunião de 2 horas e emendei nessa, né? Estava no Meet e no Zoom, né? A Cleusa é fiel. Aí dá tempo, né? Eu falei, ai, que bom que vai ser em casa, porque aí não tem que me locomover, né? Sai de um, já entra no outro, né? Então, gente, é isso, é um amor. Eu falei, a nossa igreja, né, ela é muito amorosa. É difícil a gente estar ali e não se abraçar. Uhum. A gente chega na porta da igreja, a gente já recebe um abraço. Então, é muito difícil você dar aquela coceira, assim, aquela coisa, né? Que nem você veio e falou. É muito difícil. Então, né, eu não vejo a hora, gente, que passe tudo isso, que a gente possa mesmo voltar ao normal, que chegue logo essa vacina, né? Para a gente poder ir sem medo, né? Para a gente Uhum. poder ir, poder abraçar todo mundo sem esse medo, né? Mas é isso, a gente tem que dar, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, esse é o verdadeiro evangelho, né? Amém. É isso aí, Emanuel. Legal. Você falou, eu vou fazendo aqui minhas anotações também. Você falou do projeto Empatia, né? Na verdade, tanto Mente Limpa quanto Empatia saíram da cabeça, acho, mais louca que tem na nossa comunidade, que é do Guilherme, né? Mas você vê como isso que você falou, a maioria das pessoas
que participa do Projeto Empatia. Para quem não sabe, não conhece, o Projeto Empatia é um projeto que foi feito para oferecer ajuda para pessoas com depressão, síndrome de pânico, luto, né, com problemas psicológicos e até psiquiátricos. E a maioria dessas pessoas, como você falou, não era membro da igreja. Mas aí entra um negócio que você falou. É aí que a igreja precisa ser igreja, né? É uma frase que eu adoro, que é: a gente precisa ser igreja para aqueles que não vão na igreja, né? A gente precisa ser a Bíblia para aqueles que não leem a Bíblia, né? Essa é a vida, essa tem que ser a vida do cristão, né? A pessoa vai lá para buscar uma ajuda terapêutica, psicológica, e ela precisa receber esse amor de Cristo através de nós, né? Ela precisa sentir esse acolhimento cristão através das nossas vidas, através do nosso abraço. É por isso que eu me sinto tão feliz de fazer parte, né? Quando a Tassi me convidou de fazer parte do Ministério da Recepção também. Eu, eu acho isso, né? Muitas igrejas não têm isso, e eu acho isso um dos diferenciais da nossa comunidade, né? Já vi pessoas relatando, falando: cara, eu nunca fui recebido na igreja do jeito que eu fui recebido lá. Além das pessoas que ficam na recepção, tem mais, né, o Duzão, que é o Duzão é a recepção, né? Então é assim, a gente tem, e isso me deixa extremamente feliz de fazer parte de uma comunidade que tem tanto carinho para dar, que tem tanto calor humano, que tem prazer em abraçar, em, em ter empatia, né? Em recepcionar as pessoas como se você estivesse recebendo uma visita na sua própria casa, né? Porque no final das contas, de novo, o contato, né, que nem você falou, né, Cleusa, nas clínicas, não tem como ser cristão sem ter contato, né? Como que, né, você vai ser cristão fazendo oi, tchauzinho para a pessoa que está a 10 metros de distância? Não, é no toque mesmo. Então, isso. E a frase que você falou do enxugar gelo, que a Ellen fala, a gente, no final das contas, só está fazendo um pouquinho do que Jesus fez, né? Porque, vamos lá, o sacrifício que ele fez por nós, ele deve, já pensou ele lá em cima, né? Olhando lá aqui para baixo e para cada um de nós, falando: putz, no final das contas, meu sacrifício parece que é enxugar gelo, né? Porque ele vem e seca os nossos pecados, a gente se arrepende, a gente pede perdão. No outro dia a gente está pecando tudo de novo, né? E, e é como se ele enxugasse gelo também conosco. Mas se ser cristão é enxugar gelo, vamos enxugar gelo e tá tudo certo. Obrigado, minha amada. Tassi, vou deixar a Kátia por último. Kátia tá toda ajeitadinha na casa nova ali, vou deixar ela por último. E aí, Tassi? Libera o áudio primeiro. Aí, vai lá. Assim, vocês falando da clínica, eu estava lembrando aqui que nós temos o hábito de falar com as pessoas que estão na clínica e não conhecem o projeto, né? De que nós não levamos nome de placa, nós não levamos religião, mas levamos o amor de Cristo, né? Isso é fato, mas não tem como não falar da nossa igreja. Como o pastor falou, o Gui falou, você é muito sortudo, né, Manuel? Porque você chegou num lugar muito abençoado na hora certa. Mas acredito que a maioria das pessoas que já são convertidas há muito tempo, já passaram por diversas igrejas, assim, não falando mal, tá? Mas realmente a nossa igreja, a nossa casa, ela é diferenciada. A maneira que recebe foi o que, quando eu cheguei, que mais me chamou a atenção foi a maneira que eu fui recebida. Eu cheguei, achei que eu ia chegar, que eu ia ser rejeitada como fui nas outras igrejas, e não foi.
Então, assim, foi onde eu conheci a Serenata, que também era um grupo muito bacana, aí passei a conhecer o Mente Limpa, e foi onde começou a mudança, né? Onde comecei a dar liberdade para o Espírito Santo me curar. Porque por muitas vezes eu queria ajudar as pessoas, só que depois que ajudava, eu sentia um vazio dentro de mim. Porque, na verdade, eu primeiro precisava ser curada. E daí eu estava marcando uns tópicozinhos aqui, e de codependência dos pais, né, quando tem um dependente químico em casa, que quando eu falo que quando eu internei meu filho, que eu tive que começar a frequentar as reuniões, a princípio eu ia só por causa do carimbo. Porque a maioria das pessoas, isso é realidade, eles vão por causa do carimbo, porque se não tiver o carimbo, não tem como visitar o filho, né? E por muitas vezes, realmente os pais têm vergonha do julgamento das pessoas, não pedem ajuda por vergonha, ou pode ser também por falta de conhecimento da sua necessidade de ajuda, né? Eles acham que os entes queridos precisam de ajuda, mas eles não conseguem ter a consciência de que eles também, eu falo eles, mas eu fiz parte desse grupo de pessoas que precisavam de ajuda e eu não tinha esse conhecimento. E outra, muitas vezes a gente também acha que é o outro que precisa de mudar, que é o dependente, a gente fala dependente, mas não é só essa questão não, são outras circunstâncias, né? As pessoas acham que o próximo precisa de mudança, mas na verdade somos nós que precisamos de mudança. E quando a gente tem esse reconhecimento de que eu tô doente, eu preciso ser curada, e quando isso começa a acontecer, aquilo que eu vou fazer, impulsionada por Cristo, aquilo lá vai surtir tão efeito na vida do outro que nem acontece com a gente na clínica. Os meninos acham que é eles que estão ganhando, mas na verdade somos nós que estamos ganhando. Mas por quê? Porque hoje nós somos pessoas saradas, né? Então a gente consegue realmente transmitir aquilo que de fato nós somos. Nós transmitimos a eles o que nós temos, né? A cura, que na verdade é Jesus Cristo. E eu separei aqui também um versículo que eu acho muito, nossa, eu acho que fala bem isso que você trouxe para a gente hoje, Manu, que está em Romanos 15:1, diz assim: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os outros que são fracos, devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Aqui fala da fé, né? Nós que estamos já fortes na fé, ajudar os fracos. Mas não é só na questão da fé, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que é fé, né? Mas aqueles que estão chegando, aqueles que estão necessitando de ajuda, muitas vezes eles não falam. Muitas vezes eles transmitem pelo olhar, né? Não tem coragem de falar, mas consegue transmitir pelo olhar que precisa de ajuda. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue enxergar na pessoa e a gente tem, eu não vou dizer capacidade, mas nós vamos estar bem conosco para poder ajudar o outro que precisa também de ajuda. E é assim que funciona o reino de Deus, né? Não crescer em graça, em misericórdia de uma forma egoísta, né? Mas ajudando aquele que necessita. Porque, como diz, né, a ovelha, ela produz, né, a lã, mas não é para ela, né? A lã da ovelha é produzida para poder depois distribuir, né? E assim somos nós também, nós somos ovelhas. Então, aquilo que nós vamos produzindo, né, que Cristo vai produzindo em nós, a cura, a libertação, é para as outras pessoas, é para poder dividir com os outros também. E é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Amém. Para quem não entendeu, a Tassi falou que ia no grupo por causa do carimbo, né? Para quem não entendeu, é o seguinte: algumas clínicas, quando você interna a pessoa, eles exigem que você frequente reunião de amor exigente e que você carimbe um papel para poder visitar, né, o seu ente querido que está lá internado. Eu, quando estava internado há 9 anos e meio atrás, isso era uma obrigatoriedade também, onde eu estava internado. Mas eu acredito que eu ainda tem muitas comunidades e clínicas que funcionam assim, mas eu não acredito que a obrigatoriedade seja a melhor forma de fazer com que as pessoas busquem aquilo que elas devem buscar conscientemente e não obrigatoriamente, né?
E quando você falou da fé, desse versículo em Romanos, da fé, automaticamente eu pensei em Tiago 2,26, que fala que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta. Então, quando se fala da fé, automaticamente você precisa pensar na obra que a sua fé produz. Então, é assim, no que é fundamentada a nossa fé? A nossa fé é fundamentada no amor de Cristo, naquilo que ele fez por nós e naquilo que ele falou que nós devemos fazer, amar o próximo como a ti mesmo. Então, só acreditar nisso é ter fé. E a gente sabe que até o diabo tem fé, né? Agora, o produto da obra, da fé, é a obra. E a obra é aquilo que você vai fazer a partir daquilo que você acredita. Então, sem as obras, ou seja, sem o fruto daquilo que você acredita, a fé pela fé fica só no acreditar. Ela não produz. Então, não tem muito a ver esse versículo que você trouxe, porque no final das contas a fé ela deve vir acompanhada, né? A gente fez até uma célula falando sobre isso, né? Sobre obra e sobre fé, né? De que não tem como você viver a sua fé sem produzir obras com ela, né? E a obra é aquilo que você coloca em prática na sua vida e em função do próximo, né? Porque para fazer a analogia que eu gosto de fazer da cruz, né? A linha vertical, que é Deus estava lá em cima e ele desceu para cá em forma de Jesus, né? Para ser um de nós, e ele voltou, né? E enquanto ele não voltar de novo para nos buscar nessa linha vertical, a gente tem que viver na horizontal. Que enquanto Jesus não voltar para nos buscar e levar lá para cima, a gente tem que viver na horizontal. A gente tem que resolver nossa vida entre nós e o próximo. A gente tem que viver em função do nosso próximo, colocar Deus acima de todas as coisas e colocar aquilo que a gente tem de melhor para servir a Deus, ao reino, mas em função do nosso próximo também, ajudando e sendo ajudado, né? Por isso que eu acho que a cruz, não tenho certeza, a cruz é o sinal da perfeição do amor e desse processo de você entender o sentido que a vida precisa ser vivida, né? Deus acima de todas as coisas, mas você precisa estar em sintonia com as pessoas que estão ao seu lado, né? Horizontalmente. Obrigado, linda. Kátia, e aí, minha amiga? E aí? Você que começou a frequentar o grupo aqui com a gente há algumas semanas, como que tem sido para você? Tá conseguindo sentir os efeitos aí na sua vida de participar desse processo de ajudar e ser ajudada que acontece aqui? Sim, muito. Muita coisa muda, muita coisa mudou e pretendo que mudar muito mais. Uhum. Fala, Eu só então tenho a vamos lá. agradecer. Eu sou curioso, mas até para a gente exemplificar para as pessoas que vão ver esse vídeo depois. Fala para a gente aí, por exemplo, uma mudança que você conseguiu fazer na sua vida, tá? Porque, de novo, as pessoas chegam, você só chegou aqui por causa do seu marido, por causa do Sérgio, né? Mas que mudança que você conseguiu fazer na sua vida depois que você começou a frequentar as reuniões e compartilhar com a gente aí conhecimento e experiência? Aprender a não ficar muito, sabe? Não posso dizer, cobrando. Isso eu não faço mais. Antes eu fazia muito, eu cobrava muito, pensava, ele vai fazer coisa errada. Não sei o quê. Mas agora eu, tipo, sabe, ele fala, eu vou lá na clínica. Vai? Eu vou lá não sei na onde. Vai. Sabe, antes não, antes eu falava, vai para quê? Vai fazer o quê? Eu sempre ficava em cima. Mas agora não, agora graças a Deus mudei. Tipo assim, foi bom, tá sendo bom e vai melhorar mais ainda. Que bom. Isso, para sintetizar, é uma das coisas que mais oprime o codependente, é essa mania de controle que você acabou de falar. Da gente
querer saber tudo, aonde vai, o que está fazendo, por quê, e isso gera uma tensão desnecessária na nossa vida, que faz com que a gente tente controlar uma coisa que não está no nosso controle e a gente perca o controle das coisas que a gente pode controlar, que é a nossa própria vida, né? Os nossos próprios sentimentos, o nosso tempo, o que a gente faz, né? Conosco. Então, parabéns, belo exemplo que você deu. É uma coisa que conheço gente que frequenta grupo há muito tempo, não consegue fazer, né? Não consegue desapegar do controle, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de querer controlar as coisas. Amanhã na célula eu vou falar sobre isso. O Marquinho na célula da semana passada falou sobre a soberania de Deus. E amanhã, se você quiser e puder, viu, Kátia, participar Não, da vou sim. célula, Vou sim. você fechou falando sobre o que eu vou falar amanhã, né? Porque, para finalizar, usando o que você falou, desse controle que por muitas vezes a gente quer exercer na vida dos outros, porque por muitas vezes é difícil você ver uma pessoa que você ama sofrendo e não querer, às vezes, até desesperadamente ajudar de uma forma ou de outra, mas tentando exercer um controle que não está nas nossas mãos. A gente tem que fazer o que está no nosso alcance, mas a gente tem que entender que Deus é soberano e é Senhor de todas as coisas. E que tem que algumas coisas a gente tem que fazer e tem outras que a gente tem que confiar, né, na soberania dele e que ele vai prover, né? A partir dessa fé que a Tassi falou, que a gente tem que ter e colocar essa fé em prática, né? Eu lembro, o Sérgio fala isso, né? Quando conhecemos ele lá, quando ele chegou na clínica, que ele fala bem assim, depois ele vai ver esse vídeo, ele fala que chegou ateu e à toa, né? E hoje, Ateu. hoje já não está bem assim. Não. Mas isso não é mérito meu, da Tassi, é o Espírito, né? Que É age Deus através de tocando o nós. coração dele. Aham, e que ele abriu o coração dele, porque eu falei isso ontem na clínica. Jesus é cavalheiro, né? Ele não arromba o coração de ninguém para entrar. Ele bate. Se você abrir, ele entra, né? E ele se deu a oportunidade de abrir o coração dele e permitir com que Jesus entrasse para modificar a vida dele. E a partir dessa ajuda que ele se permitiu ter e que você está se permitindo ter, ele vai se tornar um canal de bênção e vai se tornar um ajudador de outras pessoas, como você, também com a sua mudança, também com a sua transformação, vai servir de inspiração e de exemplo para que outras pessoas sejam ajudadas através da sua vida. E é assim que funciona. É um passando para o outro, é a gente fazendo, colocando mais elos nessa corrente e fortalecendo os laços que nos unem. Então, é isso, pessoal. Obrigado, reunião maravilhosa. Feliz demais de tê-las todas aqui. Hoje uma reunião exclusivamente feminina, né? Mas é o normal, viu? Eu já faço grupo de família há 6 anos. Infelizmente, 90% ou às vezes 100%, como no caso de hoje, as mulheres dão demonstração de que são mais bem, o Cláudio Duarte fala isso, pastor Cláudio Duarte, são mais bem acabadas emocionalmente. Porque os homens, por muitas vezes, eles precisam de ajuda, mas eles são meio reticentes ao pedir e aceitar ajuda, né? Mulher não, mulher ela por muitas vezes está sofrendo, ela está ali, né, com filho para cuidar, com casa para cuidar, tentando resolver e resolvendo o problema de todo mundo. E está aqui, ó, 5 mulheres, 4 mulheres, 4 guerreiras aí, que vêm aqui não só para ser ajudadas, mas para servir de exemplo para outras pessoas que vão ver esse vídeo depois
e ver que cada um de nós precisa ajudar e ser ajudado. Obrigado por vocês me ajudarem, viu? Amém? Amém. Vamos fazer a pose para foto, antes que eu esqueça. Se ajeita aí. A Kátia tá toda relaxada na cama ali. Vou tirar ela do descanso dela, só para tirar a foto aqui agora. Pode ir, Kátia? Então vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe. Fala. Viu? Oi, Dri? Uma boa semana para todos vocês. Para todos nós. Deus abençoe vocês. Uma boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau.